Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Você fica agora com o que é destaque em Minas nesta terça-feira. Homem que estava foragido desde 2015 é preso depois de ser condenado pela morte da própria esposa. Ele foi encontrado lá no norte de Minas Gerais. Militar é executado na porta de casa e o crime pode ter sido motivado por envolvimento do irmão com traficantes. Polícia prende 3 homens e apreende com eles 23 armas, além de munição e drogas. 7 meses após a evacuação em Macacos, moradores e comerciantes vivem crise e temem pelo futuro da cidade. Segurança na pista. Motociclistas são orientados sobre os cuidados com as motos para evitar acidentes de trânsito. E não se esqueça, estamos transmitindo nosso jornal ao vivo pelo Facebook e no YouTube, nos perfis da TV Band Minas. Foi preso um homem que estava foragido da justiça depois de ter sido condenado pela morte da esposa a tiros em 2002. Ele foi encontrado em uma pequena cidade do norte do estado, onde estava escondido. Além do crime, ele também pode estar envolvido com tráfico de drogas. José Moreira Macário, conhecido como Deca, foi preso na cidade de Lacense, no norte do estado. Ele é suspeito de fazer parte de uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas, mas acabou preso por homicídio. O DENARC, a segunda delegacia, ela tem em andamento uma investigação envolvendo uma organização criminosa. A investigação não está madura ainda e dentro dessa investigação surgiu a informação que no município de Laçãs e às margens do Rio da Velha teria um indivíduo de apelido Deca com a possibilidade de ser um local de guarda de drogas para essa organização. José Moreira Macário estava num sítio às margens do Rio das Velhas, usando esse apelido, passando despercebido, mas tem contra ele em aberto um mandado de prisão desde 2015, com 14 anos de prisão, em decorrência de um crime cometido nos anos de 2002. Segundo a polícia, Deca matou a esposa em 2002 com diversos disparos de arma de fogo em frente ao filho do casal, que na época era menor de idade. Em 2014, ele foi julgado e condenado a 14 anos de prisão, mas desde 2015 estava foragido. Ele residia com sua esposa Ana Maria no bairro Santa Lúcia e após uma discussão fútil, ele desferiu vários tiros contra a mesma e nas alegações dele, em procedimentos na justiça, diz que ela provocou, desmerecendo a condição dele, falando que ele não era homem, e ele se sentiu humilhado e tomado por paixão, por emoção, atirou nela. Segundo a polícia, ainda não foram encontradas provas que liguem José Moreira Macário à organização criminosa, mas existem muitos indícios e as investigações continuam. Ele tinha uma vida, como simples, falava que era um auxiliar de pedreiro, mas o sítio dele era bom, contava com vários lotes, que não condiz muito a renda, a situação de propriedade dele, de lote dele, com a atividade. Ele fazia pequeno serviço de pedreiro, então não condiz, por isso que a gente entende a ligação dele com o tráfico. Já respondeu pelo artigo 33 em Ribeirão das Neves no passado e justamente para driblar esse cumprimento de dever dele com a justiça. Um policial militar foi morto quando chegava em casa em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, acompanhado da cunhada de 21 anos e do filho dela de 1 ano e 11 meses. Sérgio Ricardo Silvério Cavalcante foi surpreendido por homens que estavam em uma moto. A dupla parou o veículo e atirou nos 3 ocupantes. O militar chegou a atirar contra os bandidos, mas bateu o carro em um canteiro, momento em que os criminosos fugiram. Eles foram presos há pouco pela Polícia Militar com 3 armas. As vítimas foram socorridas, mas Sérgio já chegou morto à UPA da cidade. A criança levou um tiro de raspão na cabeça e está em observação. A mãe dela foi atingida 3 vezes no braço, mas não corre risco de morrer. Segundo testemunhas, o irmão do policial estaria envolvido com traficantes da região, o que teria motivado o crime. Também em Ibirité, 3 suspeitos foram presos em um arsenal apreendido. De acordo com a Polícia Militar, na casa de um dos suspeitos foram encontradas 23 armas, 18 carregadores e quase 1.000 projéteis de vários calibres. Também foram apreendidos 11 tabletes de maconha. Os presos devem responder por formação de quadrilha, tráfico de drogas e posse ilegal de armas.
Polícia e Guarda Municipal deram início hoje a uma fiscalização na região oeste da capital mineira para combater a perturbação da ordem urbana. Os agentes abordaram comerciantes e flanelinhas que atuam de forma ilegal, lavadores de carros e também motoristas. 4 viaturas da Guarda Municipal e 20 homens atuam na operação de fiscalização e ordem pública no bairro Gameleira, em Belo Horizonte. Foi identificada essa desordem urbana, tanto no trânsito, quanto a atuação irregular de flanelinhas, comerciantes e várias outras situações que, conjugadas, acabaram culminando nessa desordem urbana que traz uma ideia negativa e acaba prejudicando a segurança e o conforto do cidadão. Segundo a Guarda Municipal, as equipes estão divididas em pontos estratégicos da região da Gameleira. Neste primeiro momento, a abordagem é apenas uma orientação para os comerciantes e flanelinhas que atuam de forma ilegal no local. Existe a fiscalização de trânsito, as autuações giram em torno aí de estacionamento proibido, o que atrapalha o fluxo de veículos no local. Essa medida de cobrar, às vezes até antecipadamente para o estacionamento em um local permitido, pode configurar aí desde a extorsão, a ameaça ou às vezes até o próprio dano ao patrimônio, ao carro, ao veículo do cidadão. A operação segue até sexta-feira, quando será feito um balanço para definir se as ações continuam ou se será apenas uma manutenção das fiscalizações com um efetivo reduzido. 41 motocicletas foram destruídas em um incêndio em Uberlândia. O fogo começou na vegetação e atingiu as motos que estavam no estacionamento de um condomínio de empresas. O fogo começou na vegetação e logo chegou ao estacionamento. Assim que as chamas alcançaram as motocicletas, elas começaram a explodir. Esse vídeo mostra o exato momento em que as motos estão sendo incineradas. Cara, é agora acontecendo, ó. Pegando fogo na empresa aqui, ó. O Corpo de Bombeiros chamou a perícia até o local. Com o laudo, as pessoas que ficaram no prejuízo vão poder cobrar da empresa o ressarcimento dos veículos. Nós acionamos a perícia da Polícia Civil e vamos também relacionar todos os veículos que foram queimados aqui na nossa ocorrência, né, de bombeiro, os proprietários aí, que eles façam as suas providências. Seringas e medicamentos vencidos foram encontrados no Departamento de Controle de Zoonoses e Endemias de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O material foi descoberto durante uma fiscalização da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Os itens, alguns de 2002, estavam escondidos no telhado do órgão de saúde. Mais de 50 mil seringas, comprimidos e frascos de antibióticos foram encontrados. Tudo vencido. Alguns remédios têm validade de 2003, outros são mais recentes. Estavam escondidos em um alçapão do bloco do Departamento de Zoonoses, onde funciona o canil da Prefeitura. Pela a condição, né, do armazenamento, pela poeira, pelas próprias datas de validade, que esses materiais foram colocados aqui, acondicionados aqui, para ninguém saber que estava. Os materiais encontrados estão estimados em cerca de R$80 mil, mas o dano ao erário público é muito maior. Depois da denúncia, uma varredura no imóvel foi feita e mais insumos estavam escondidos. Vai ser tomado, catalogado tudo isso, nós vamos vasculhar no sistema da Secretaria Municipal de Saúde o recebimento desses insumos e desses poucos medicamentos e vamos responsabilizar quem é de fato responsável, principalmente por não ter usado esse material, que se foi recebido pela União, se foi repassado pelo Estado, deveria ser utilizado em campanhas. A Justiça do Trabalho realiza a 9ª Semana Nacional da Execução Trabalhista até esta sexta-feira. O evento tem o objetivo de solucionar processos com dívidas trabalhistas que já têm condenação, mas que o devedor não cumpriu a decisão judicial. Marcos é advogado. Veio representar o cliente que atuava como corretor em uma construtora. Em 2013, o trabalhador foi demitido, mas não recebeu alguns direitos. A construtora faliu e a expectativa de resolver a pendência era bem pequena. Realmente ele já estava desanimado e não tinha mais nem confiança de receber esses valores que ele tinha direito. Assim como o cliente de Marcos, outras centenas de pessoas aguardam na Justiça a resolução de processos trabalhistas. Um acordo entre as partes pode ajudar em muito. E é justamente isso que é incentivado na Semana Nacional da Execução Trabalhista.
Em Belo Horizonte, até sexta-feira, são estimadas cerca de 500 audiências e leilões de bens, que alcançam cifras da ordem de 25 milhões de reais para o pagamento de trabalhadores lesados. Em uma oportunidade dessas, que o cliente de Marcos recuperou sua fé na justiça. Foi leiloado um imóvel de um dos sócios da construtora onde ele trabalhava e proposto um acordo. Ele vai receber 65% dos R$ 72 mil devidos, encerrando a novela do processo. A semana de conciliação foi, não vou dizer que ela foi importante, ela foi fundamental para o recebimento, senão ele não receberia esse crédito, ou se fosse receber daqui a muitos anos ainda. Um alívio não só para quem reclama, mas também para a parte que consegue honrar os compromissos. Aqui é uma alternativa tanto para a empresa solucionar o problema dela, né, com a justiça, com os débitos, quanto para o trabalhador ter a satisfação do seu crédito, ainda que de forma proporcional, mas de uma melhor forma, mais rápido, depois de algum tempo que já tem aguardando, está esperando. Eles oferecem uma quantia menor, o trabalhador também precisa de receber, e o ideal é se desvencilhar um do outro. É essa que é a tônica da conciliação. Veja a seguir, 7 meses após barragem apresentar instabilidade, Macacos sofre crise financeira e falta de turistas. Há 7 meses, moradores de Macacos, na região metropolitana de Belo Horizonte, deixaram as casas por causa do risco de rompimento de uma barragem de rejeitos. De lá para cá, o que se vê são ruas pouco movimentadas e entre os moradores é fácil ouvir relatos sobre medo e incertezas. A economia local vive do giro dos vouchers pagos pela mineradora Vale aos atingidos. Mesmo assim, comerciantes e donos de pousadas reclamam da falta de turistas. O anúncio mostra vagas disponíveis para as pousadas. Vários restaurantes estão fechados. Placas de alerta foram espalhadas nas ruas. Casas abandonadas. Esta é a realidade do distrito de São Sebastião das Águas Claras, conhecido como Macacos, em Nova Lima. 7 meses se passaram depois que a barragem B3, B4 da região apresentou instabilidade. Depois do fato, a rotina por aqui foi modificada. E o lugarejo, que sempre atraiu turistas, de repente ficou assim, vazio. O Luiz Carlos é dono de uma pousada e de um restaurante há 7 anos. 14 funcionários foram demitidos, prejuízo de cerca de R$80 mil por mês. Sem condições de continuar com o negócio, o empresário vai fechar as portas em outubro. Tentei me adaptar a uma nova realidade com a falta de turista. A Vale passou a distribuir um auxílio alimentação e esses vouchers, no primeiro momento, passou a ser até interessante. Houve uma venda de quase 150 refeições do almoço, mais o jantar, e a partir desse comércio dos vouchers reduziu a 12 pessoas almoçando na casa, um número menor que o número de funcionários. Inviabilizou o negócio e não teve outra alternativa. Os moradores convivem com medo e com a poeira. Obras emergenciais são feitas em todo o distrito. É um vai e vem de caminhões. Desde fevereiro, a tranquilidade não existe mais. Gente entrando em depressão, casa não para arrumado. Para mais arrumado, arruma, toda hora tem que estar passando pano, tá tirando poeira, e a gente, simplesmente a gente está vivendo no escuro, dia e noite. A Fernanda faz parte do movimento Macacos Resiste, um grupo que luta para garantir a segurança e a união da comunidade. É a busca de soluções para um lugar de incertezas. Desde o toque da sirene no dia 16 de fevereiro, a comunidade não é mais a mesma e nem sei se voltará a ser. Os comerciantes estão enfrentando um grande prejuízo com a falta de turismo, né? Não temos mais visitantes aqui. E a comunidade em si perdeu a unidade. De repente, a gente tem que enfrentar uma sirene com risco de rompimento de barragem depois do que aconteceu em Brumadinho. Então, abalou todo o sistema comunitário. Nós procuramos a mineradora Vale para se posicionar sobre o assunto, mas ainda não tivemos retorno.
As motos representam um pouco mais de 10% da frota aqui da capital, mas são os motociclistas que mais se acidentam nas ruas. Uma ação realizada hoje na Avenida João Pinheiro, na região centro-sul de Belo Horizonte, alertou pilotos sobre os riscos. E quem passou por lá ainda pôde fazer um check-up para saber se a manutenção do veículo está em dia. Segundo o Detran, atualmente circulam em Belo Horizonte mais de 2 milhões de veículos. Destes, cerca de 226 mil são motocicletas. Apesar de representar pouco mais de 11% da frota, os motociclistas são os que mais se acidentam. De acordo com os dados da FEMIG, o Hospital João 23 atendeu até agosto deste ano 3.207 motociclistas. Em todo o ano passado, foram 4.133. Para tentar reduzir estes números, a campanha Ande Seguro, promovida pelo CDL-BH, realiza paradas educativas e avaliações de graça nos veículos. 21 itens que a gente avalia nessa parada, entre a condição da motocicleta, os equipamentos de segurança. Apesar de eu estar praticamente quase toda regular, eu estou de salto e ele me deu a dica de eu vir sempre com o sapato fechado. Vai adotar a dica? Com certeza. Eu fiquei uma semana de atestado, eu cortei a mão e eu não tenho mais mobilidade do dedo. Vou ter que fazer fisioterapia por causa disso. A luva poderia ter ajudado? Com certeza. Agora vai passar a usar a luva? Vou, com certeza. Segundo os dados do DPVAT, quase 200 mil indenizações foram pagas por morte em acidentes envolvendo motocicletas nos últimos 10 anos. Ao todo, foram 3 milhões e 200 mil reais em pagamentos. Em Minas Gerais, a média é de 4 mortes por dia. A campanha, que já está na 6ª edição, tem duração de 2 meses. Neste período, vão ser realizadas 14 paradas educativas. Além das orientações, antenas corta-cerol também são instaladas de graça. Agora que eu estou sabendo que é de graça, com certeza eu vou colocar agora. Muito importante que tenha sempre a revisão em dia da sua motocicleta, que você esteja com o vestimento adequado, que são os itens de segurança, além também de não utilizar o celular na hora de estar pilotando, verificar o ponto cego dos motoristas, permitir que seja visto na hora de estar fazendo qualquer alteração, mudança de faixa, enfim, comportamentos mesmo que podem estar salvando a sua vida e preservando a vida do outro. Segundo o CDL, no ano passado houve uma queda de quase 15% no número de acidentes envolvendo motocicletas durante a campanha. Redução que reflete também nos cofres públicos. Isso traduz em economia para o Estado, para o município, em tratamento, em atendimento hospitalar. E isso pode ser revertido de outra forma para a sociedade. Então é uma campanha que parece ser só de segurança do motociclismo, mas ajuda toda a sociedade, num todo. E na contramão de quem pilota uma moto ou está atrás dos volantes, cresce cada vez mais o número de jovens que preferem se locomover utilizando aplicativos, transporte público e agora também os patinetes. Esse é o tema de hoje na coluna do jornalista Paulo Navarro. Olá, não chega a ser uma grande novidade. Há um bom tempo percebemos que os jovens não querem mais dirigir por vários e bons motivos. Os principais são a dura lei seca e alternativas como táxi, Uber e até bicicletas. Assim, neste panorama, carros são quase inúteis. A tão desejada carteira de motorista não é mais prioridade, muito menos símbolo de status e de independência. Comprar e manter um automóvel custa muito caro. No famoso custo-benefício, ter um veículo acaba sendo um luxo desnecessário. Carros são bons para pequenas viagens. O trânsito caótico são uma tortura. Por isso, nas grandes cidades, carros são descartáveis naturalmente. As novas gerações são mais inteligentes, ecológicas e tecnológicas. Locomover-se com os aplicativos de bicicleta, patinetes e a pé tornou-se a vida mais ágil e fácil. Outra geração, outros interesses, como tecnologia e viagens. Imagine se tivéssemos transporte coletivo de qualidade e de verdade. Metrô cobrindo toda a cidade, ônibus decentes, confortáveis e abundantes. E veja a seguir, interessados em doar medula para o Cadastro Nacional podem ir até o Tribunal de Justiça de Minas, aqui na capital, e fazer a coleta do sangue.
Pessoas interessadas em doar medula óssea devem ficar atentas à oportunidade de fazer a coleta do sangue no Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais ou no Fórum Raja Gabalha, em Belo Horizonte, até a próxima quinta-feira. A pessoa faz um cadastro e deixa uma amostra de sangue que irá para o Banco Nacional de Medula. Se for compatível com alguém que precise de transplante, então será chamada. Funcionários do Hemominas ocuparam parte do saguão de entrada do Tribunal de Justiça do Estado. A ação pretende aumentar o número de pessoas cadastradas na lista de doadores de medula óssea. Existia um certo receio em doar medula óssea, né? E com essa maneira nós estamos popularizando e demonstrando que é fácil, que não tem maiores consequências e com isso trazendo todos para participar dessa questão de fundamental importância que poderá salvar inúmeras vidas. Depois de fazer um cadastro, o voluntário tem uma amostra de sangue coletada. Os dados analisados vão para um banco de doadores à disposição do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que procura por medulas compatíveis em todo o país. Esta é a segunda vez que o Tribunal de Justiça realiza essa campanha. A meta este ano é cadastrar cerca de 700 pessoas, entre funcionários e visitantes. A campanha do Tribunal de Justiça começou nesta segunda-feira e vai durar 4 dias. Em poucas horas, muitos servidores procuraram o local para se cadastrar. Júnia foi um deles. A oficial de justiça viu uma boa oportunidade de levar esperança a pessoas que ela nem conhece. Se cada um contribui um pouquinho, o que tem, né? Que seja com alimento, que seja com uma medula, que seja com sangue, com atenção, com a palavra, eu acho que o mundo ficaria melhor. E agora, pausa nas notícias para falarmos sobre qual é o recado da ciência para quem não está satisfeito com a própria vida. O professor de física mais famoso do Brasil fala de física quântica. Mas calma aí, porque é menos complicado do que parece. Ouça, veja o que diz o Pachecão. Meus queridos, o ser humano é autodeterminante. É ele quem decide o que terá, o que será e o que fará. Quem te disse isso, professor? A física quântica? Mas eu não entendo nada de física quântica. Não se preocupe, nem todos os físicos a entendem. Muitos estão acostumados apenas com os resultados que ela apresenta. O que é bacana sabermos, entendendo de física ou não, é que todas as coisas são formadas de átomos e de vazio. E as nossas intenções influenciam o comportamento desses átomos. A ponto de podermos dizer que somos nós que criamos a nossa própria realidade. É loucura, eu sei, mas o mundo subatômico desconhece a lógica da nossa visão de mundo. A física quântica prova a ideia de um mundo individual e subjetivo, ou seja, que cada um de nós tem o próprio mundo, o próprio universo. O que isso quer dizer é que a realidade é influenciada pelas pessoas. A importância de sabermos disso é descobrir modos de mudar nossa vida para fazê-la funcionar com a aplicação deste conhecimento da quântica. Naquilo que você foca, materializa. E esta verdade já foi provada tanto em laboratório quanto na matemática. Uma vez tendo aprendido o modo como as entidades quânticas funcionam, é possível usá-lo como exemplo inspirador para mudar nossa vida, tornando-a mais bem-sucedida e satisfatória. Guarde isso, meus queridos. Vivemos em um mundo cheio de possibilidades e probabilidades. Somos livres para escolher como nossa vida deve ser. Na verdade, temos a responsabilidade de fazer isso. O que é que você quer? Onde você quer chegar? É isso, é você quem escolhe o que será, terá e fará. Mas, por favor, tome uma atitude e faça já a sua parte. Fui claro? É isso aí, meu irmão. Falou legal. Bye, bye. O Jornal Band Minas fica por aqui. Obrigada pela companhia. Você segue com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Boa noite.